Estamos aqui com um podcast de hoje muito especial. Hoje falaremos sobre construção civil com a construtora BSG. E eu tenho aqui um convidado que fez parte da verticalização do nosso município de Passo Fundo, com várias obras, uma formação sólida, aí 40 anos praticamente, ou mais, né, na construção civil, um pouco mais. Muito bem-vindo, seu Luiz Giacomini. É um prazer ter você aqui conosco. Obrigado, o prazer é meu. Certo. E eu tenho informação que se formou na Universidade Federal, na URGS, participou aí dessa história lá nos anos 70. Não sei como eram os cálculos na época, nem a arquitetura, e eu queria aí começar com essa pergunta, um paralelo entre a arquitetura lá dos anos 70 e hoje, a forma de calcular, a questão da tecnologia, dos softwares, o que mudou aí nessas últimas décadas na construção civil e na arquitetura? O software é uma coisa mais recente, né? Recente. Na época eram outras ferramentas, né? Eu entrei na faculdade, na Federal da URGS, em 1971. E na época só existia essa no estado. Se alguém do estado quisesse fazer arquitetura, era lá. Então a disputa era estadual. E eu fiz o meu curso científico em Porto Alegre também, que eu sou natural de Soledade. Na época só ia até o ginásio ali. Então tinha que ou vir a Passo Fundo ou ir a Porto Alegre. E daí já fiz o meu curso num colégio que especializava para o vestibular de arquitetura, que me facilitou a entrada. Tinha coisas tipo desenho a carvão, que a gente aprendia. O primeiro desenho a carvão que você faz uma meleca no teu papel ali assim. E aí vai aprendendo com o tempo. Então, um ano fazendo desenho a carvão. E era uma cadeira, uma parte que rodava muita gente no vestibular. Era um estudo em claro e escuro, não é um desenho com arestas, assim, um desenho só com sombras de alguns sólidos. Então era muito cuidado como se fazia ali, porque na época a arquitetura aprovava pessoas que tinham dotes artísticos e desenho, porque era tudo feito à mão. Isso tem se perdido? Hoje o arquiteto tem que ser meio artista ou já não precisa mais? No ano seguinte, 1972, já entrou, foi um novo tipo de vestibular que não entrou desenho a carvão. Então entrou pessoas que eram mais metódicas no estudo. Quem se organizava melhor para estudar e que passava no vestibular, que era muito disputado, né? Na época. Hoje até não é mais tanto que as pessoas nem querem mais pôr os filhos em faculdade federal porque tem problemas, né? Sim. Mas na época era muito disputado e era uma referência. E os professores eram tudo profissionais que tinham se formado naquela faculdade e davam aula em retribuição ao que tinham recebido e primavam pela boa qualidade dos profissionais. Se você não soubesse fazer um bom trabalho, não se formava lá. Eles não deixavam, tu não saía. Não é como hoje que pega e manda o aluno embora, né? Tu tem que saber trabalhar, né? E realmente sabia trabalhar naquele tempo. Mas daí a ferramenta que a gente tinha era lapiseira. Na época, as tecnologias, eu lembro até hoje numa aula de urbanismo, chegou um professor meu, a gente ficava numa sala com mesas de desenho e era um papel de 70 por 50, tipo papel jornal, assim. Uhum. E desenho à mão de lapiseira, com régua T, esquadro, essas coisas. E pegava o papel e estendia com fita durex, né? Não sei como é que chama hoje. E eu estava lá desenhando e chegou o professor do lado, ele diz, vocês que são felizes. No meu tempo, a gente prendia o papel com percevejo. Então, tu vê a evolução da época dele para nós, era do percevejo para a fita. Sim. Então, foi mudando muito. E a minha ferramenta, eu não peguei a evolução para o computador. Eu não fiz o AutoCAD, essas coisas. Eu já trabalhava, então não tinha tempo de ficar... e aquilo lá, tu tem que decorar comandos, aquilo ali. Então, eu perdi esse contato. O meu trabalho ainda é na mão e passo para arquitetos, que é a Patrícia, que trabalha comigo, né, que interage com o computador. Então, eu fico acompanhando, corrijo aquilo ali e nós vamos indo junto, fazendo o trabalho. Né? Mas nessa caminhada de décadas aí, o que o senhor percebe? Deve ter feito processos seletivos para encontrar arquitetos bons, para serem seus parceiros, assim, observa que, de repente, os softwares deixaram os profissionais melhores, piores? Tem alguma colocação nesse sentido? Eu tive algumas conversas com arquitetos antigos, assim, que tu fazendo à mão, tu tinha uma visão mais global do projeto. Quando faz o computador na telinha, você fica muito moldado àquele espaço e não tem uma visão muito geral.
E aí o que acontece é que até o design vai migrando para o que é mais fácil. Se tu pegava da minha época lá, tinha curvas e um monte de trabalhos à mão, assim, que retrata até a arquitetura da época. E hoje é tudo quadradinho, tudo retinho, que é o mais fácil de fazer no computador, né? E hoje até está entrando pior, é a inteligência artificial, que o pessoal nem está projetando mais, pede, eu quero uma casa assim, e ela sai daquele jeito, né? Mas o desenho, tu vê que ele migrou para um tipo que o mobiliário também é em função do computador, do que os programas fazem. É tudo retinho, quadradinho, que também é em função do que as máquinas fazem, né? Então, tu tem que projetar o que a máquina pode fazer e o que é a facilidade do programa. Que tu fazer uma curva que não seja redonda num AutoCAD é muito complicado. Sim, perfeito, verdade. E aí também a gente não pode deixar de falar que a construtora Giacomini, né, o seu sobrenome ecoou aí por Passo Fundo, região, né, muitas É, pessoas conhecem pelo seu é, sobrenome. nós começamos, quem começou a empresa foi um meu irmão, que era engenheiro, e um primo também, que era engenheiro civil. E eles iniciaram a empresa em Soledade. Meu irmão já trabalhava em estrada, ele era dessa área do Daire, então até ele trabalhou nessa estrada de Passo Fundo ao Tiúgo, aqui na fundação, ele era fiscal nessa obra aí. Então é coisa bem antiga. Aí eu era estudante de arquitetura na época. E, e um estudante de arquitetura na metade do curso já sabe projetar melhor que um engenheiro. Eles não trabalham para isso, eles não têm esse tipo de estudo. Eles têm uma cadeira de um semestre de arquitetura. Então, eles têm é muito básico o conhecimento deles nessa área, sem querer desfazer do engenheiro, que eles têm outros conhecimentos, né? Que Claro. o arquiteto não vai muito em cálculo, calcular a estrutura. Na verdade, na minha vida, eu só calculei uma viga e um pilar. Eu nunca quis essa área. Eu era da Sim. outra, né? Meu irmão calculava concreto com régua de cálculo. É uma coisa que falo para o pessoal novo e nem imagino. Os desenhos eram nanquim com normógrafo, letrinha por letrinha ali, então era muito trabalhoso aquilo, né? Mas o que me deu uma experiência diferente dos outros arquitetos é que o arquiteto sempre ele se forma com o foco de vender serviço, vender projetos. E eu, como entrei no início já como estudante numa empresa construtora, eu fui viver a obra, né? Então eu aprendia junto com os mestres de obra, os pedreiros. Então tu tem a tua visão como profissional, mas tu tem a outra de quem está fazendo na realidade, botando a mão na massa ali. Então tu vê as dificuldades dele e no projeto tu tenta sanar aquelas dificuldades, fazer pela melhor maneira, né? E isso molda a maneira da gente de se portar, né? Então é muito difícil um arquiteto empreender, porque normalmente a formação dele é para vender serviço. Então é só se acontece alguma coisa na vida que tu muda para isso, né? E como é que aconteceu a construtora, então? E depois, essa finalização com esse nome Giacomini e nasceu a Uhum. BSG. Conta pra gente essa história. Nós tínhamos a construtora, a Giacomini Engenharia e Construções. E daí tu tem que fazer o que o mercado consome. Na época, tinha muita obra pública. E o meu irmão tinha essa formação de obra pesada. A Cíntia tinha um programa grande de pontes. E daí nós começamos a fazer pontes. E também prédios. Casa, prédio, fazia de tudo. E é melhor tu começar pequeno que tu faz pequenos erros, né? Tu sempre vai errar. Então é melhor começar pequenininho, faz pequenos errinhos e vai aprendendo. Fazer uma obra grande na primeira, tu vai fazer grandes erros, né? Então, mas aí nós estávamos numa situação assim que cada mudança de governo nós quase quebrava, porque o governador que estava saindo não pagava as contas e o que entrava ia fazer uma auditoria. Então ficavam 6 meses ali sem receber a conta do que estava Sim. fazendo. E aí nos surgiu, isso foi no ano 1980, por aí, um amigo nosso que era corretor aqui em Passo Fundo, o Luiz Ponhussati, e ele nos convidou, mas vamos fazer prédio em Passo Fundo, eu tenho uma demanda para fazer salas lá. E digo, mas nós vamos para lá, como é que vamos fazer isso? Mas daí nós tínhamos feito uma ponte ali em Espumoso, no Rio Jacuí. Era uma ponte de 100 e poucos metros lá. E daí nós fizemos a conta assim, mas a estrutura de um prédio ali, de uns 10 andares, dá mais ou menos o concreto dessa ponte. E levantar o prédio a gente aguenta, então, se não vender nada, né? E aí ele tinha um terreno ali, que é onde é a Galeria Mazzoleni, que
entrava pela Neto, na frente do fórum, e saía na Moron, né? E tinha uma demanda muito grande por sala. E tinha uma coisa, na época, bem importante, que era uma inflação muito alta. Nós tínhamos uma inflação e as pessoas tinham uma dificuldade em materializar os ganhos. Então, tinha o dinheiro, alguém recebia uma batata quente na mão, ele tinha que depositar em algum lugar. E não havia muita opção de investimentos, assim, as pessoas investiam muito em Porto Alegre. E daí nós iniciamos aquele prédio ali, e aí foi projeto meu, né, e até avançado para a época, foi a primeira pele de vidro que apareceu aqui pela região. Tinha ali o prédio redondo ali no hospital, mas era diferente, era uma janela, e esse não, que chama pele de vidro mesmo. Sim. E aí nós pegamos um tipo de venda que era prestações fixas, de 24 vezes fixa, e nós imitamos o que as empresas de automóveis faziam. Você comprava um automóvel, a minha família vendia Volkswagen em Soledade, então a gente tinha uma certa experiência nisso. Aprendeu. E dizia, se o pessoal da Volkswagen, ou da GM, ou outro, vende aquele carro em prestações fixas, em 24 vezes, nós também podemos vender, porque ele sabe se vai mudar alguma coisa lá ou não, né? Na época, o Delfim Neto mantinha a inflação em 10% ao mês, sem variar. Que ano foi isso? Em 1980, nós entregamos o prédio em 84, então foi em 82, por aí. E aí nós vendíamos uma prestação que as pessoas sentiam que podiam comprar e pagar aquilo em 24 vezes, uma sala, então é um prédio de 92 salas, parece que tem ali. E foi um sucesso de vendas aquilo, então as pessoas conseguiam investir aquele seu dinheiro e ele valorizava com o tempo. Então, quando ele terminava de pagar aquela prestação, não significava muito e dava uma sensação de ganho. E na época não se vendia apartamento na planta. Até os nossos concorrentes falavam, estão vendendo espaço aéreo. Então, mais ou menos, nós inauguramos a venda na planta aqui em Passo Fundo. E quem comprou ali se sente muito feliz e muito incentivado a investir na construção. E porque tinha uma liquidez muito grande. Esse corretor que vendeu o prédio, ele vendeu aquilo ali 2 vezes no decorrer da obra. E as pessoas revendiam, né? Tinham comprado e vendiam a sala. Sim. Bom, aí como é que isso? Uma coisa meio de italiano, né? Que é dar uns passos maior que a perna. Em seguida, nós iniciamos 3 prédios aqui em Passo Fundo. O edifício Eli, ali onde, na Brasil, aqui 400, que tem a Magazine Luiza embaixo, o Quinta Avenida, que é em frente ao Clube Comercial, e o edifício Bela Vista, na Moron, com a Benjamin Constant, todos ao mesmo tempo. Olha só. E era aquele, e estava as pessoas acreditando muito em Passo Fundo, porque a universidade era o gatilho. Então as pessoas da região toda investiam aqui, porque ele pensava, um dia eu vou ter um filho estudando ali. Então a pessoa lá de Barros-Cassal, por exemplo, um médico lá, ele sobrava um dinheiro todo mês e ele punha aqui em Passo Fundo, que era o melhor local para ele investir, porque ele tinha liquidez. Se ele comprasse lá, na hora dele vender, não tem para que vender, né? Então, essa liquidez que Passo Fundo mantém, de certa maneira, até hoje, é o que incentivou a construção da cidade. O gatilho, a universidade. E a região, Avenida Brasil. E é o que dava mais segurança, então. Tudo que fosse feito nesse eixo aqui da Avenida Brasil, tinha a venda certa. Perfeito. O senhor comentou ali sobre questões de política, economia, inflação, ao longo dessas últimas décadas. O que de fato isso pauta na construção civil? O que o senhor percebeu na sua prática? O que isso impacta? Ela pauta tudo. A gente tem que ir o que a economia permite, né? Nós estamos fazendo prédios assim, esse prédio na esquina da Avenida 7 de Setembro com a Brasil, que tem a São João embaixo, edifício Renoir. Aquele prédio ali nós pusemos o tapume e foi recente a sair do Plano Real. Então todo mundo estava numa euforia muito grande e então tinha feito o tapume, foi vendido todo o prédio em 3 meses. Não tinha feito nem as estacas. E aí logo o Brasil quebrou. Deu a crise do México e o real quebrou. E desandou a construção. Aí o Pedro Malan, que era o ministro da Fazenda, ele usou algumas maneiras de frear a inflação no Brasil. E usou o que chamavam de a âncora verde, que quebrou toda a agricultura na região.
e não se falou muito, mas também teve uma âncora na construção. Ela acabou com a construção no país todo, investimento em corporações para vender. Então, fechou aqui, Camboriú, que a gente construía também. A gente vendia um apartamento, na época, eu lembro lá, um apartamento de 2 quartos, era US$ 80.000, e tinha um igual usado ali por 40 mil. Então, parou a construção no país. Aí nós começamos a construir para terceiros, para UPF, fazendo obra para Monsanto, para Bunge, um prédio em Porto Alegre que nós fizemos lá para a Fundação Getúlio Vargas, e fazendo assim. Até que teve uns 8 anos que a construção de incorporação ficou parada. Daí recomeçou, daí voltamos ao ramo de novo de incorporações. Né? E aí, que ano foi esse retorno? Isso foi... Fernandei, que foi 94, 2004 por aí, que começou devagar, e Camboriú também nós tínhamos, quando deu essa quebra aí, nós tínhamos 3 prédios em construção em Camboriú, um em frente ao mar, bem em frente à ilha. É projeto meu também, é na Avenida 1700 e 1800. E tínhamos outro, o Firenze, lá na 1701, 1801, também de rua a rua, frente ao mar também. Aí esse primeiro estava na fundação, na frente à ilha. Aí vendemos ele na fundação para uma construtora. O outro vendemos para uma outra construtora. Estava na 12ª laje. Aí vendemos. E ficamos com um que era um hotel lá, o Costa Sul, que aquele não conseguimos vender e está até hoje lá. Sim, perfeito. Eu também soube que o senhor gosta muito de viajar, conhece alguns países, e eu gostaria de um paralelo também em relação à construção civil em outros lugares do mundo. O Brasil, ele acompanha as tecnologias de fora ou demora muito para que isso chegue aqui? O Brasil, em concreto armado, é o mais desenvolvido do mundo. Os outros países todos eram baseados na estrutura de aço. E como nós não tínhamos aço aqui, se desenvolveu isso. E nós tivemos calculistas muito importantes aqui no Brasil. Eu não lembro bem o nome daquele cara que foi professor de meio mundo aí, e ele que fez iniciou as primeiras obras protendidas. E a primeira obra protendida da América Latina é aqui em Ernestina, a barragem de Ernestina, calculada por esse... É um nome meio estranho lá, que não me vem à memória. E esse cara foi um grande impulsionador. Depois teve Vasconcelos, também faziam obras muito arrojadas em concreto. Então o Brasil sempre foi muito evoluído na parte de concreto. Então o que tem de cada país são estilos, né? Tu vai para a Itália, por exemplo, lá eles só fazem reformas, não tem como construir nada lá. Americano é construção na base do aço, né? Mas tem algumas coisas interessantes na construção americana, que é uma coisa que nós vamos indo atrás, é porque o que muda muito são os valores dos componentes. O componente mais caro para eles lá é mão de obra. Então ele faz todo o prédio baseado em que tu use o mínimo possível de mão de obra. Pode custar muito os materiais, que é mais ou menos o caminho que a gente está indo, né? A mão de obra que vem aumentando muito. A mão de obra... Quando deu o Plano Real, o salário mínimo era $60. Você dizia, mas o dólar era diferente. Não, $1 comprava 1 litro de gasolina. Então, um salário mínimo era 60 litros, era um tanque de gasolina. E as pessoas tinham que viver com aquilo, e era desse jeito. E os materiais eram muito caros e tinha uma variação muito grande com a inflação. Então, o projeto sempre foi baseado em economia. O concreto está caro, bota mais ferro. O ferro está caro, bota mais concreto. Então varia. E tu pega épocas que tem os vãos muito grandes, é porque o concreto está muito caro, e aí bota mais ferro. A estrutura é mais esbelta. Aí muda preço, tu vai para o outro lado. Então tu vai acompanhando o que permite. Hoje o que está indo à construção é baseado em uso de mão de obra, não só por ser mais cara, porque não existe. Então, a construção está tendo uma modificação muito grande, que é uma migração do pedreiro para um montador. A mudança que tem radical foi a Constituição de 88, que proibiu o menor de entrar em ambiente insalubre.
E aí a DRT entende que obra é ambiente insalubre, embora hoje já não seja. Não se faz mais argamassa em obra, não tem mais cimento em obra, é tudo industrializado. Mas menor não pode entrar. E o menor entrava com 14 anos. O mestre que eu tenho hoje, ele trabalhou na Galeria Amazolene ali com 14 anos com carteira assinada. Não fez mal nenhum para ele isso. E ele é muito orgulhoso do trabalho dele. Perfeito. A família dele toda trabalhava junto. E aí, essa mão de obra, com essa mudança que teve, que não pode mais menor entrar em obra, a pessoa que faz 18 anos, ele não vai mais entrar de servente numa obra. Ele já tem outras saídas, outras coisas para fazer. Aquele do 14 anos, ele permite, vai lá e fica ajudando o pedreiro, dali a pouco ele está fazendo reboco junto e com 18 ele já é profissional e ganha bem como profissional. Só que com 18 anos ele não vai mais ser um profissional, então ele não vai entrar nessa área. Então os pedreiros mais novos que tu vê tem 45 anos, 50, e está sumindo. É verdade. Muito bem. Ótima colocação. E em relação a esse crescimento de Passo Fundo, né, na construção civil e o nascimento da BSG, então, eu queria que o senhor explicasse o que significam essas siglas e quem são os seus sócios e como é que nasceu essa construtora. Eu fazia parte da Giacomini Engenharia até coisa de 20 anos atrás, um pouco menos. E aí começa a não ser só aqueles 3 sócios, começa a vir os filhos, sobrinho e tal, e aí a gente começa a sentir que começa a ficar coisa meio diferente, e eu resolvi sair da empresa. E daí eu estava meio... Eu tinha uma marmoraria que a minha mulher cuidava, que eu saí da empresa, eu tinha uma marmoraria que fazia esse trabalho de pedra para a empresa. Eu tinha uma fábrica de esquadria que fazia as esquadrias para a empresa. Nós tínhamos uma marcenaria que fazia as marcenarias. Meio verticalizava. Por que a gente verticalizava a obra? Porque eu tinha certeza do fornecimento. Verdade. Porque lá no iniciozinho, lá, a gente ia fazer uma casa, prometia que fazer em 90 dias, a gente fazia a nossa parte. Aí o cara da esquadria teve um problema com a sogra, não sei o quê, e não entregava. E ficava nós com a cara de tacho lá com o comprador, e dependendo da boa vontade daquele fornecedor. E era muito precário na época, então levava a gente a fazer esse tipo de coisa. Mas o senhor aprendeu como é que o senhor sabia, como é que monta uma marmoraria, como é que monta uma empresa de esquadria, como é que aconteceu isso? Tu tem que ser curioso e ser disposto a aprender aquilo, né? Na verdade, eu sempre fui muito curioso para... Eu gosto de obra, eu gosto de projeto, gosto da obra, então eu sou um arquiteto diferente para a nossa empresa ali de Giacomini. Eu projetava, eu acompanhava a execução, acompanhava acabamento, comprava os materiais, quer dizer, trabalhava desde o início da concepção até a especificação de materiais e entrega. Certo. E aí, como é que nasceu o BSG nesse contexto? Bom, aí as coisas vão mudando. Eu saí da empresa e tinha uns amigos ali que estavam fazendo um prédio, que eram 3 médicos, na verdade, e um rapaz que tinha sido meu estagiário, que era engenheiro, e ele evoluiu na empresa, ficou engenheiro, bem competente, o André Grando. E o André se deu muito bem com o Enio Busato, e resolveram fazer um prédio, ele mais o Luiz Schlittler e a Giovanni Fritz, né? Resolveram fazer um prédio num terreno da Giovanni, que é onde tem a nossa sede ali no Uruguai, 1309. Eles resolveram fazer, mas fazer um prédio assim, não é só vamos iniciar e vamos fazer ele. Tu tem toda uma rosca ali, tu tem que ter o conhecimento de mercado, como vai se relacionar com o vendedor e tudo. E eu sei que a coisa não estava indo muito bem ali. E tinha sido um mestre de obra nosso que estava lá fazendo para eles, que o André tinha convidado, ele, o Cláudio Zanco. E aí eu sei que o André e o Enio se desentenderam na história, e o Zanco aconselhou o Enio a me convidar para administrar a obra para eles. E como eu estava desocupado, eu aceitei. Fiz uma proposta bem cara para ele, ele topou. Então tá bom, vamos lá. Então eu fiz a administração para eles, terminamos o prédio, eles gostaram do resultado, e daí o Enio, muito negociante, ele é empreendedor, ele diz, vamos montar uma construtora. Eu digo, vamos montar uma construtora, temos que ver uma coisa diferente, que estava uma época de crise também. O Brasil sempre foi crise, euforia. Não dá para estranhar nada agora, tem uma crisezinha aí, mas vai ter euforia de novo. Isso aí não dá para dizer que não vai ser.
E é melhor planejar na época de crise do que na época de euforia. Ó, pessoal, conselhos financeiros muito sábios. Prestaram atenção nessa parte? Quando você planeja na época de euforia, você vai errar de alguma maneira. Então, na época de crise, você leva mais a sério a coisa, né? Mas daí o Enio falou, vamos montar um construtor. Eu digo, bom, vamos ver, mas vamos ver um tipo de construção que o mercado possa receber nessa época aqui. E daí eu fui atrás da alvenaria estrutural, que é o que estava começando a ter resultados bons, né? Daí eu falei com o pessoal da Pauluzi, que era o melhor bloco, eu tenho que ter o melhor bloco. Eu nem fui ver preço de outros, eu queria a coisa mais segura para nós, que tu não pode errar quando tu não conhece muito. Aí eu, conversando com eles lá, dizia quem é os calculistas de vocês. Tem 4 aqui, qual é o melhor? É o Marcos Daniel. Sim, eu quero ele como calculista. E aí fomos desenvolver o projeto. E daí eu fiz um projeto. O Marcos Daniel calculava paredes, então nós levamos uns 6 meses para fazer a planta. Eu mandava para eles, eles criticavam, mandava de novo, criticavam, até ficar uma coisa bem execuível, econômica, que não adianta eu pôr gastos a mais nas paredes que o cliente não veja. Ele tem que ter economia na obra de ter um bom resultado, qualidade com economia, né? E daí nós fizemos o projeto e daí eu procurando um terreno que ele coubesse. Então, o que era melhor em altura, que era 11 pavimentos, 12 precisava elevador de pessoal, então eu não queria. E daí para levar material eu precisava de uma grua, digo, vamos comprar uma grua. E daí compramos, foi a primeira de Passo Fundo aqui, que agiliza muito a obra. Mas não só agiliza, mas ela dá grandes vantagens, inclusive de segurança. A obra não tem problema de acidente com o pessoal, porque ninguém faz força, todos os materiais são carregados com a grua. Então as pessoas só cuidam do que tem que fazer mesmo, e não carregar. E o cara descarrega um caminhão, ele não faz mais nada no dia, né? Então era tudo paletizado. E teve um bom resultado aquilo. E daí nós seguimos fazendo. Outras procuravam onde é que ele cabia, aquele mesmo projeto. E o meu pessoal ia refinando, eles iam contribuindo. Porque a gente pensa, não, o peão de obra não sabe nada. Não, eles sabem muito. São pessoas que nasceram ali dentro e têm uma vida daquilo e conhecem muito. E então eles vinham o projeto e como o projeto ia ser repetido, eles faziam contribuições. Pô, nós podemos fazer assim, E a gente ia melhorando e aperfeiçoando aquele projeto. E daí fizemos um Vila Nova, aqui na Jacinto Vila Nova, o mesmo projeto. Daí fomos lá para trás do Esponqueado, fizemos 2 torres ali com a grua no meio, daí ao mesmo tempo fazia 2. E daí mudou a norma. Os bombeiros, que era até 12 andares que eles exigiam escada ventilada, passou a 18. Elevador de obra, que era a partir de 12 andares, passou para 8. Daí eu digo, meus fundamentos se foram, né? Então, e me surgiu um terreno aqui das irmãs do Bom Conselho, que era na Rua Moron, no fundo do colégio, ali, um terreno grande, 54 metros por 40. Daí nós fizemos ali o edifício São Salvador. Eram as salvatorianas e foi uma homenagem a elas, o São Salvador. E teve um resultado bom ali, mas só mudei o projeto. Eu tinha 6 apartamentos por andar, passei para 8. Para a alvenaria estrutural, de 6 para 8, era como se fosse 2 prédios separados, encostados um no outro. Então, estruturalmente, tinha algumas diferenças lá. E a grua tinha que ser ascensional, uma grua que chega a uma certa altura, ela mesmo se levanta para mais e vai adiante. E aí surgiu o terreno ao lado, edifício Capri. A mesma planta também, era a mesma área de São Salvador, que também teve um resultado bom, excelente prédio que está lá. Mas aí o mercado mudou. Deu a pandemia, a pessoa que era funcionário público, marido e mulher, tipo 2 brigadianos, por exemplo, teve um caso ali. O salário deles permitia comprar um apartamento, era todo financiado pela Caixa, então o rendimento deles pagava a prestação, que dava o preço de um aluguel, e eles só assumiam aquela compra, não precisava nem entrada. E esse mercado, então, no São Salvador funcionou muito bem, e no Capri aconteceu a pandemia. O que a pandemia fez? Ela encareceu materiais. O aço, por exemplo, que eu sempre tenho o ferro de meia como referência, eu pagava R$ 4,70 o quilo. Eu passei a pagar 11 o quilo.
Até o tijolo me disseram, eu digo, aumentou 60%. Eu digo, mas como o tijolo? Tu tem uma montanha de terra aí na frente, atrás da olaria, né, da fábrica. E diz, não, mas eu tenho o maquinário, eu tenho o diesel, eu tenho uma série de coisas que aumentou meu custo. Então, me aumentou 60%. Então, em média, o nosso preço aumentou 40%, a nossa tabela. Então, o nosso preço aumentou. Então, esse cliente que nós tínhamos, além de ele não alcançar, a inflação começou a corroer o salário, porque o salário do funcionário público está há uns 6, 7 anos sem ter correção nenhuma. E a inflação vem comendo ele por uma perna, né? Então, esse pessoal está sem condição de fazer compra de imóveis. Eu digo, bom, esse mercado... E, ao mesmo tempo, houve muito lançamento nesse tamanho de unidade. Uma época, a gente estava meio sozinho, nadava de braçada, né? Então, Sim. quando começou muita concorrência, eu digo, bom, nós vamos ter que mudar de atividade, de ramo aqui, porque esse tipo de imóvel baseado em financiamento não vai dar mais certo, porque os juros que eram 7%, 8% foi para 13%. E essas pessoas que nos procuram hoje são pessoas, tudo que tem dinheiro, e o que tem dinheiro ele vem te espremer ali, eu te pago, mas tem que ser tanto. Tu não fica, tu fica na mão deles. Então, eu digo, vão ter que mudar. Eu tinha tido uma má experiência com um prédio para alto padrão, que foi o edifício Eli, esse na Brasil, aqui em frente em cima da Magazine Luiza, que na época era o prédio mais alto de Passo Fundo. Ele tinha 19 andares para cima, mais 2 para baixo. E com terra e 22 pavimentos. E eram apartamentos, ali tem uns apartamentos de 300 metros quadrados. E ficou um belo prédio ali, até hoje ele é atual. Eu tenho um amigo meu que foi morar ali, pá, que prédio bom aquele, tu tem luz de tudo que é lado. Sim, ele foi todo afastado de divisa, o fundo até escalonado para pegar a iluminação do leste, o sol da manhã. Então tu não fica uma frente sul, tem uma série de coisas ali positivas além da frente. Mas esse pessoal que comprava isso aqui tinha uma expectativa muito grande, criava uma ilusão, o prédio vai ser uma coisa espetacular, que o corretor também fazia isso. Na época ia ter acesso a satélite para TV, que aqui a gente só pegava aqui em Passo Fundo só RBS. Só Não uma tinha mais emissora. nada, era só uma emissora. Quem tinha antena parabólica pegava SBT, via o Chaves, pelo menos. Sim. E quem não tinha, não via. As crianças levavam muito a sério isso. E daí criava essas expectativas que ele ia, em relação aos outros, ele ia ter muito mais, né? E aí eu tive uma certa desilusão com os clientes. Né? A expectativa deles, ficavam falando mal disso, falando mal daquilo, e sem razão nenhuma. Nós pusemos o melhor elevador que tinha para a época e falavam mal do elevador. Tinha uns que iam lá para a rua discursar, que eles eram o tipo de gente, na verdade, que foi. E eu digo, não quero mais trabalhar para esse tipo de pessoal. Quero só para o padrão médio que recebe ali uma coisa honesta, ele recebe um bom produto, agradece, ele não quer mais nos ver, nem nós queremos ver ele, porque ele não quer nos ver, ele não quer que tenha problema Claro. no apartamento. Tu recebeu o teu apartamento, tu não quer mais me ver, meus pedreiros lá, né? Tu quer distância. Quanto menos ver, melhor, né? E eu também não quero, porque é um custo muito alto esse retrabalho. Eu digo, bom, eu vou ter que ir para o mercado do luxo, que é o único que está mantendo aí, está se mantendo no mercado, né? Embora teve mais lançamentos aí. Mas eu digo assim, para eu ir para o mercado do luxo, eu tenho que fazer eu não tenho tradição, era uma coisa antiga, né? Essa nova empresa nossa não tem tradição, então eu vou ter dificuldade para vender. Então eu tenho que fazer uma coisa melhor que os outros. Então, é claro que é baseado em experiência. Inovação ou invenção, tu tem que basear em experiência. A característica do arquiteto é diferente do engenheiro. O engenheiro pega um projeto e executa ele. Ele quer ir fazer outro que a mesma coisa está resolvido, fazer a mesma técnica. Né? E o arquiteto está sempre olhando à frente, tu está sempre inovando. Mas para inovar, tu tem que ter bom senso e ter conhecimento. E ver as vantagens ou desvantagens daquilo que tu propõe. E daí, então, eu tenho que conseguir um terreno bom, que vale a pena, que as pessoas todas queiram morar nesse local. Né? E daí nós conseguimos ali uma negociação que não foi muito fácil, que eram pessoas muito estabelecidas, assim, que não estavam para brincadeira. Nós juntamos 3 terrenos ali, onde é o Versace,
na esquina da Rua Saldanha Marinho com o Uruguai, em frente à praça, né? E agora, então, vocês estão com o Residencial Versace, uma localização maravilhosa, próximo ao Hospital de Clínicas, em frente à praça. Como é que surgiu essa ideia e como é esse novo momento da construtora, então, destinado ao alto padrão? Como nós fomos para o alto padrão, como eu estava falando, nós tínhamos que fazer uma coisa melhor e diferente. Então, eu tinha uma experiência com a estrutura protendida. Não foi uma coisa nova. Eu já tinha feito uma obra aqui em Passo Fundo, que é onde está a sede do centro do Sicredi. Aquela laje, aquela ali era um prédio nosso, que foi dessa época que estava desmobilizando a construção. Nós íamos fazer um prédio ali e o mercado não consumia. Então, nós tivemos que fazer aquele prédio de 2 pavimentos ali e vender. Até para nos livrar do IPTU, que era caro e não tinha renda aquele negócio. Aquela laje ali é protendida. E daí eu não fiz mais porque mudaram as normas, recobrimentos e coisas assim, que a laje tinha uma espessura, tinha que ser maior, então inviabilizou. E daí voltamos para convencional e depois para alvenaria estrutural. E daí, como eu tive boa experiência na parte térrea ali do Residencial Capri, eu também peguei o meu pessoal lá. Nós vamos fazer um convencional lá e não vamos mais na alvenaria estrutural. Fazemos concreto normal ou protendido? Aí eles pensaram, o que vocês acham? Eles disseram, protendido. Que eu tenho que pegar eles como parceiro também e querer ir junto. Senão começa a achar defeito depois, se queixar, tudo, o problema é a proteção, né? Então, tá bom, vamos fazer com proteção, que é o que eu queria, né? Porque ela tem muitas vantagens. Ele é um concreto mais caro um pouco, mas as vantagens que ela tem para o usuário, para o comprador, e como o uso da mão de obra também no decorrer da obra. Quando tu faz uma viga, aquela viga não vai ficar retinha, ela vai ficar torta. E o conserto daquela viga vai ser com reboco. Então você fica jogando o reboco na parede, né? E subindo o peso para a obra. No nosso caso da alvenaria com a laje plana, que permite o protendido, a parede vai ser certinha, ela não vai ter desvios, vai ser exatamente aquilo que você projetou, vai ser executado. E daí também nos permite ter uma planta inteiramente sem pilares dentro do prédio. A torre não tem nenhum pilar no meio. E eu posso fazer paredes da maneira que eu quiser, tanto de alvenaria convencional, tijolo e reboco, ou que a gente propõe uma estrutura para gesso acartonado, mas usando 2 placas USB. Essas placas que usam os telhados shingle, né, eles põem o telhado em cima dessa placa, é bem resistente. E a prova de fungo eles dão garantia de 30 anos para a placa. E daí o gesso em cima. Então fica uma parede tão sólida quanto uma de tijolo. Pode pendurar quadro onde quiser, pendurar móveis de cozinha também, que ela resiste. Perfeito. Então, esse conceito que a gente argumenta, né, no marketing da BSG e do Versace, de atemporalidade, de que ele tem essa flexibilidade da planta, é nesse sentido? Explica melhor para a nossa audiência aí por que o Versace tem esse diferencial. Ele pode ser modificado conforme a família muda também? Sim, daí eu pensando nisso, né, eu lembrava sempre de um prédio, quando eu era estudante de arquitetura, eu tinha uma vizinha, uma colega de aula, era uma fazendeira daquelas de estancieira lá da fronteira. E eles tinham um apartamento num prédio ali na 24 de outubro, o fundo dele dava para o Hospital Moinhos de Vento, bem no alto ali, um local privilegiado. E era um terreno era um terreno grande com um jardim e aquele prédio do centro. E o estilo, ele foi construído em 1948 por aí, naquele estilo da época. E era um apartamento, um por andar, e eu lembro que era um prédio disputado. Sobrava um apartamento, já tinha fila de gente querendo aquele prédio. E eu falei com um amigo meu uns anos atrás, tinha um prédio lá, tal, assim, um edifício querência, que era muito disputado. Quando sobrava um apartamento já tinha fila. E dizia, continua até hoje. Quer dizer, um prédio de 1940 e poucos, até hoje é disputado. E está lá, e sobrou um apartamento, tem gente querendo. Por quê? Tem características lá que são importantes que não se perde com o tempo. O desenho dele é um desenho que não é modinha, é um desenho que se mantém. Então, tu chega lá, é um prédio bonito.
e vale a pena as pessoas fazer um retrofit nele. E aí, eu pensando nisso, as pessoas vão para um prédio aqui e já fazem a ideia de ficar 15 anos ali e sair e vender. Porque já começa, os usos começam a mudar, os estilos de vida vão mudando, os equipamentos vão mudando, e as pessoas já querem vender. Eu digo, um local daqueles não é para vender, é para ficar ali. E aí as famílias mudam, então eu tenho que ter condição de mudar a planta. E se eu fizer a parede desse tipo, tu pode mudar a tua planta sem brigar com os vizinhos, não vai ter tijolo, não vai ter areia, não vai ter nada, tu faz uma reforma em silêncio. E tu muda toda a tua planta em um mês. Quer dizer, pega uma viagem, contrata um arquiteto, ele executa, e quando tu volta, tem uns que deixam até as roupas no armário já colocadas, né? E aí também permite que você faça a unificação de 2 apartamentos com a planta. E aí tu tem que ter um banheiro que seja flexível. E daí nós fizemos então o banheiro com o vaso suspenso, que tem outra vantagem, embora seja um vaso bem mais caro, a pior coisa que tem hoje é limpeza, diarista, essa coisa nem tem mais, vai sumir. E qual é o pior lugar do banheiro para você limpar? É lá atrás do... Sempre tem um vazamentinho e tu tem que ir com a cara dentro do vaso ali para limpar atrás dele. É até constrangedor, né? Aí, um vaso suspenso, tu limpa o banheiro com rodo, de pé. E é limpo, ele é bonito, ele é caro, mas é bonito. E tem a vantagem da saída lateral, que ele vai o esgoto vai pela parede até a lateral do apartamento e desce num shaft. Então, a posição do banheiro eu posso mudar. Eu posso criar banheiros numa reforma, ou posso eliminar banheiro. Eu quero aumentar o banheiro, mudo o vaso de lugar. Então, eu tenho que ter outras coisas. A instalação hidráulica, por exemplo. Vai ter água quente e fria, vai ter aquecedor de água solar e com um apoio a gás lá em cima. Então, aquela água fica igual ao hotel, fica aquela água circulando e tu tem um medidor de água quente e um medidor de água fria. Tu pode usar água quente ou não. Tu quer esquentar a tua água, problema é teu. Tu quer usar do condomínio, vai ter as vantagens do aquecimento solar e outras coisas. Vai ter placa fotovoltaica também, que abastece de energia elétrica, elevadores, essas coisas. Elevadores também são diferenciais. É um elevador de alta velocidade, de 2,5 metros por segundo. O normal aí é 1 por segundo. Os rápidos são 1,5 por segundo. Nós temos 2,5 por segundo. Muito rápido. É muito rápido. E aí que o cara está no 20º andar, ele quer ir até o subsolo. Um dia ele vai, no outro dia entra gente no caminho. É diferente tu levar 1 minuto ou tu levar 20 segundos. No resto da vida ali. Então, vale a pena tu ter. Então, nós fizemos um investimento grande nesses elevadores, são superiores em qualidade, são da Kone, é uma empresa finlandesa que voltou ao Brasil, né? Saiu do Brasil naquela crise do Fernando Henrique e está voltando agora com aqueles elevadores de qualidade superior. E a qualidade da estrutura dele. A infraestrutura também, uma coisa que envelhece os prédios e que deixa muito difícil de recuperar é vazamentos hidráulicos. Então, até foi uma coisa que nós inauguramos aqui em Passo Fundo, foi fazer shafts e não embutir cano em parede, e sim todos eles externos, em cozinha, fazer por dentro do balcão, não botar dentro da parede, que dá o vazamento, você não sabe onde é que aconteceu, né? Então, hoje existem alguns materiais, são tudo mangueiras, PEX, PPR, que eles saem, então nós temos lá na entrada da água, depois do medidor, vem uma central de registros. Igual que tu tem uma central de elétrica, de disjuntores, tu tem uma central de registros d'água, que tu abre lá e a mangueira sai pelo teto, que aí permite, porque não tem vigas, permite que vá pelo teto e desce lá dentro da parede e pode ir até a torneira direto, sem parada. E não vai ter um joelhinho para rachar nunca dentro da parede, tu não vai ter vazamento hidráulico nunca. E tu não tem comunicação das hidráulicas do vizinho de cima e o de baixo contigo, tu não tem cano nenhum. Problemas de infiltração, nos forros, todos Ninguém interage, tu não sabe. E a parede, como a laje é muito espessa, tem 23 centímetros, mais 7 de contrapiso, são 30 centímetros de massa, tu nem sabe se tem um vizinho morando em cima. A acústica muito boa. Exatamente. O grande problema hoje, tu tem um prédio lá, tu tá morando e tem alguém, um cachorro correndo lá em cima, barulho. Salto. Assim, salto. São coisas assim que tu já sabe a hora que o vizinho chega, a hora que vai no banheiro. Então, tudo isso acaba.
Além essa massa toda que isola, ainda vai ter aquelas mantas acústicas, né? Que a gente pegou uma experiência bastante grande nessa questão. Perfeito. Tu tendo a hidráulica dessa maneira, tu não vai, inclusive as tuas reformas, quando tu for mudar um banheiro de lugar, vai fazer uma nova mangueira, sair daquele registro de novo pelo fogo lá e desce naquele novo ponto. E tu quer sem quebrar parede, sem envolver problemas com o prédio, fica o teu problema interno. Tu pode comprar um apartamento vizinho e fazer um só. Ou tu pode pegar o teu e dividir em dois. Não quero mais, só quero. Ficou só a viúva lá, por exemplo. Fica com um apartamento menor e vende o resto lá, ou aluga, faz o que quiser. Nós temos um cliente que comprou os 3 apartamentos, ele vai fazer um inteiro. Todo andar. Todo andar. Eles moram num apartamento de 300 e poucos metros ali perto e não querem sair da região. Ele é médico ali no Hospital de Clínicas e ele não quer sair da região. Mas o que a mulher dele falou? Ela diz, nós temos um apartamento lá grande, bom, mas ele é um apartamento de 20 e poucos anos ali. E a sala que a gente queria que fosse maior, ela é pequena. A sala que nós queríamos que fosse menor, ela é grande. Então, os estilos de vida vão mudando, inclusive pelas tecnologias que tem de equipamentos. Se usava projetor para... Hoje tem telões grandes aí, que o projetor está ficando de lado. Então as coisas vão mudando, coisas que tu achava que não, né? Inclusive instalações sem fio que estão ocorrendo aí. Mas então o que a gente tentou fazer é um prédio que daqui a 15 anos ou 20 anos tu pudesse deixar com as tecnologias da época. Tu vai saber como é que vai ser daqui a 20 anos e as coisas vão mudando. E essa é uma característica do arquiteto, é acompanhar o uso das coisas. O engenheiro pega e executa aquilo ali. Tem um projeto, executou o projeto. E eu tenho que pensar como é que a pessoa vai viver quando eu entregar. Quais as tecnologias que vão acontecer. Então, é uma previsão, é projeto, é para frente. Então, por isso, versatilidade, né? Versátil. É isso aí. Então, essa pessoa diz, eu quero um apartamento que eu possa fazer as peças do tamanho que eu queira. Hoje, os salões são grandes, né? Então, uma das coisas que a gente tentou fazer com o prédio é isso, essa parte interna. Mas, além disso, o que envelhece os prédios? Uma é estilo, né? Tu põe o estilo com modinhas, ele logo envelhece. A modinha é bonita naquele instante. O pessoal do design de automóveis os americanos chamavam vanilla design. O gosto vanilla, tu dá a primeira colherada, tu acha a maior maravilha do mundo. Na terceira, tu já não pode sentir o gosto, né? Insosso. Então, tem os design vanilla, né? Então, tu tem que ter um design que não seja, que dure ao longo do tempo. Então, nós fizemos o quê? Um prédio bem sóbrio. E aí, a grande coisa que um prédio tem é a parte externa que envelhece ele, ou rebocos que racham, ou desplancamento de revestimento cerâmico. Pastilhas. É o que a gente vê as pastilhas por aí, os prédios, num lugar que tem uma variação térmica muito grande. No inverno, nós temos um sol com um céu limpo, que as paredes vão a 70 graus e de noite vão para 0. Então, isso aí para argamassa, para tijolo, isso aí ele fica uma sanfona e vai rachar. Então, o que nós fizemos ali? Nós fizemos uma coisa que é nova no Brasil. Na Europa já vem de 1950, já botava, mas era muito cara para nós. E muitas tecnologias que eram caras estão ficando acessíveis. E uma que está ficando acessível é essa da fachada ventilada. É uma fachada de porcelanato, especial para isso, ele é autolavável, quer dizer, a própria chuva lava. E ele é colocado numa estrutura de alumínio afastada da parede do prédio. Ele fica, em média, 7 centímetros afastado. E ele protege a parede tanto do calor do sol quanto do frio. Quer dizer, tu tem uma parede voltada para o oeste, quando do teu quarto, por exemplo, você chega lá à noite e está aquela parede morna. Aí você liga o ar-condicionado e ele fica brigando com a parede, que é igual a uma estufa. De manhãzinha, teu ar-condicionado já refrescou a parede, ela está bem boazinha, né? Mas passou a noite toda gastando energia. Se tivesse uma parede de uma fachada ventilada ali, tu chega, a tua parede tá friazinha. Tu liga o ar só para refrescar aquilo ali, a parede está neutra, ela não está influenciando. Então dá uma economia de energia que, se for ver na vida útil do prédio, que paga tudo, hein? E hoje as pessoas não aceitam mais passar calor ou frio. Tudo climatiza, né? Sim. Então, a fachada ventilada, além dela ter essas propriedades térmicas,
ela vai se manter ao longo do tempo. Você não vai ter desplacamento, tu não vai ter problema de pintura, tu não vai ter... As plaquetas ou pastilhas, elas têm um rejunte. Aquele rejunte forma mofos. E esses mofos vão penetrando e até derrubam o rejunte. Então, nessas pastilhas, você tem que lavar. A cada 2 anos, tu tem que fazer uma limpeza total de escovinha, escovando lá. E isso tem um custo. E as empresas que fazem a pastilha não dão garantia se tu não fizer esses trabalhos aí. Então, tem um custo alto manter aquela pastilha. Nesse caso aqui da fachada ventilada, o custo é 0. E a aparência zerada ao longo do tempo. Exigiu muita pesquisa para o senhor chegar nisso? Era um sonho esse tipo de fachada? Como é que... eu olhava nas feiras, eu sempre fui tudo que é feira que havia aí. Eu sempre fui muito curioso para isso. Na verdade, tem que se dispor e tem que gostar. Para mim era fazer turismo e também... Tu vai numa feira em São Paulo, por exemplo, tu encontra a pessoa que fabrica aquele negócio. Então, tecnicamente, tu vai lá e conversa com ele, saber detalhes, como é que funciona. Né? Então, de todas as coisas, né? De esquadria, de tudo. E a fachada ventilada, eu via um pessoal que vinha na França que tinha muito isso. E existia uma cerâmica uma cerâmica que era de alta temperatura, assim. Então era uma cerâmica cara que eles tinham que tinha uma forma de enfiar ali que era inviável para brasileiro. Eles usam muito lá. E aí, alguns anos atrás, a Eliane lançou. A Eliane que produz porcelanatos, o porcelanato deles é bem espesso. Eles lançaram um tipo de estrutura que dá certo com o material dele. Tem que grampear com umas peças de inox e, ao mesmo tempo, colar com uns poliuretanos especiais, porque se tu só grudar no metal, ele pode ficar balançando, fazer barulho com o vento, né? E aí ele é colado, que só a cola seguraria ou só o metal seguraria também. E aí ele não fecha o vão entre um e outro, ele mantém aquilo aberto, porque se bater uma chuva, tem um colchão de ar ali, ela não vai pegar na parede. Ela vai escorrer pelo porcelanato. Sim. E a parede fica protegida. Não vai ter reboco, vai ter proteção também, impermeabilizar a parede, mas aquele porcelanato ali, daqui a 50 anos o prédio está da mesma cor, do mesmo jeito, sem custos de manutenção. Perfeito. Por isso o prédio se chama Versace. Fica o nosso convite para que vocês conheçam o prédio. Uma localização muito privilegiada, com toda essa tecnologia construtiva, porque a ideia foi realmente trazer versatilidade, né? E eu tive o privilégio de ajudar a batizar o empreendimento, então fica aqui meu agradecimento também pela oportunidade. Tua, né? Muito obrigada. Nós agradecemos a parceria também. Com certeza. Eu gostaria, então, a gente já está se encaminhando aí para os momentos finais. A parte construtiva falamos bastante, a localização é muito privilegiada, em frente à Praça do HC, próximo ao hospital, por perto de tudo, na verdade, né? De farmácias, de escolas, de supermercado, bem pertinho da Avenida Brasil, muito privilegiado. O senhor comentou aí sobre os pedreiros, as pessoas que passaram na sua vida. Você também tem o suporte lá da Luciane e da Patrícia na construtora. Uma mensagem que o senhor queira deixar aí para essas pessoas que já passaram pela sua vida e que contribuem tanto. Achei muito bonito a sua fala sobre ouvir essas pessoas, fazer com que as pessoas ali, os pedreiros, as pessoas da obra, os mestres de obra, lhe auxiliem nas decisões. Faremos, não faremos? O que vocês acham? Na verdade, tu está fazendo uma obra assim, é um time. A nossa construtora é um pouco diferente das outras, porque nós temos um pessoal fixo. Nós não trocamos essas pessoas. O mais novo ali tem 10 anos de empresa, é coisa assim. Esse mestre trabalha desde 82, né? Ele saiu também, voltou. Mas toda a turma ali tem quase 20 anos, 18, o tempo todo da empresa, juntos ali, um conhece o outro, sabe direitinho, e ali é como uma família entre eles. Eles não aceitam pegar pessoas estranhas. Eu tenho dificuldade de pegar um estranho ali. Eles já cuidam se é ladrão. Um ladrão na obra tira a paz de todo mundo, tem que estar cuidando da ferramenta. Então, do jeito que nós trabalhamos, ninguém cuida de ferramenta, ninguém cuida de nada ali, não tem dificuldade nenhuma. E isso eles valorizam muito também. O fato de ter a grua também dá uma segurança para eles ali. Eles não têm que estar fazendo força, levantando peso. Então, eles só fazem a parte que é profissional mesmo. Sim. Então, eles são muito gratos por isso. E eu também tenho segurança de que se eu estou na obra ou não, ela está andando da melhor maneira. Então, e o escritório também.
A Luciane, que cuida da parte financeira, ela tem uma memória para papéis ali, saber onde é que está. Tu pede qualquer coisa de 10 anos atrás, ela só vira assim, puxa uma pasta, está ali. Aquilo funciona muito bem. Nós temos a Vanderlise, que é quase que um computador. Ela trabalhava comigo na Gecomini, engenharia, e ela, por um motivo ou outro, saiu. Ela era uma guria que foi... Eu me lembro que o Giovanni, que era o contador na época, ele estava fazendo uns testes lá, e ele veio para mim, ele, essa guria aqui fez os testes ali, e é muito inteligente essa guria. Eu digo, então vamos contratar. Contratamos, isso tem muito tempo já. E aí a Vanderlise saiu, ela foi trabalhar no Jornal Nacional, e quando nós fomos iniciar a empresa ali, eu digo, tem que pegar a Vanderlise aqui para trabalhar no papel, assim, de contabilidade, que ela é um computador. E daí eu liguei para ela, Vanderlise não quer vir para cá, e ela estava meio se incomodando lá. E o mocinho liberou ela. E ela veio trabalhar 3 meses depois. Estava ele atrás dela para ela voltar para lá. Porque Muito boa, era disputada, Vanderlise. Disputada, Vanderlise. Mas ela está numa situação ali que ela gosta muito, né? E ela e a Luciana se dão muito bem. Depois veio a Patrícia, que era estagiária. A Patrícia entrou, eu acho que ela tinha 22 anos, né? Porque está com 30, está mais de 10 anos juntos já. Não vamos revelar a idade da Patrícia, não, mas ela está há muito tempo e muito feliz. E com 2 filhos. E com 2 filhos, Patrícia. A Vanderlise com 2 filhos. A Vanderlise também. Um abraço para a Vanderlise, para a Patrícia e para a Luciane. A Luciane ficou num só. Tudo nascido na empresa ali. Sim. Mas o pessoal gosta muito do trabalho, eles têm muita confiança, porque tem que tratar eles como iguais. Sim. E tem que ter muita fidelidade e confiança um no outro. Eu tenho que ter confiança neles, eles têm que ter confiança na empresa, né? E a coisa vai bem como um time, né? Tu tem que levar isso como um time. E se não levar isso, vai explorar, tu vai ter consequências sempre negativas. No nosso caso, perfeito. positivas. E sobre a construção civil de um modo geral, a gente tem um time aí, tem construtora, tem corretores de imóveis, que são muito importantes nesse cenário, o mercado em si. Qual é a reflexão que o senhor faz nesse sentido de venda, de compra da mão de obra do corretor? Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem assim de otimismo, com certeza, em relação ao mercado da construção civil em Passo Fundo, que chegassem todas essas pessoas que fazem parte desse cenário. A construção está enfrentando um problema agora que é pontual, que eu acho que é esse juro alto. Esse juro alto é consequência de desmandos no governo federal. Gastos excessivos, coisas desse tipo, todo mundo sabe. E as pessoas que têm dinheiro líquido, eles estão lá bem felizes, ganhando juro lá e se achando muito bem. É claro que eles vão ser bem se eles tirarem esse dinheiro no momento certo, antes que dispare preços, que esse juro alto mantenha essa inflação nossa parada, como está agora dentro da meta, segundo o pessoal do Banco Central. Mas é uma tendência de, quando parar essa bonança para eles, os preços todos aumentarem. O preço de imóveis estão botando um preço bom agora para quem compra. E que talvez eles não ganhem toda essa diferença de quando forem tirar daqui um ano, meio ano, sei lá. Eu acho, no meu entender, assim, vai um meio ano essa história aí. E depois volta a subida de novo. Está subindo e batendo aqui. E volta a subida de novo, como ocorreu outras vezes. Nunca foi num nível, sempre foi altos e baixos aqui, o Brasil todo. E a gente tem que se adequando e se organizando para isso. Então, nós temos ainda unidades à venda no Residencial Capri que nos dão segurança de poder seguir com a obra, mesmo que esse tipo de apartamento não tenha uma venda muito forte. E lá são apartamentos prontos, difíceis de encontrar um com a qualidade que tem lá, de perfeição, de paredes, de prumo. A minha filha, ela tem a loja Bom Tempo aqui em Passo Fundo, e ela monta apartamentos, mobilia apartamentos inteiros, às vezes. E um dia eu levei ela na obra lá do Capri, e ela olhando assim, e ela diz, se esses prédios de luxo aí tivessem paredes boas, prumadas como essas aqui, no esquadro como essa aqui, porque é um problema para eles quando vão montar um móvel e tem uma parede torta, né? E diz, os que eu vou aí, tudo tem paredes tortas. Não estou falando mal dos colegas, mas é a mão de obra normal, é assim. A nossa que é melhorada.
no residencial Capri ali, eu tinha parede, a exigência do prédio é que seja aprumado para poder suportar parede sobre parede. E vinha o pessoal das portas que eu comprei da Sincol e veio o rapaz, eu tenho que medir as paredes. Eu digo, não precisa medir, a espessura é toda 16 centímetros, de cima a baixo. Ele disse, não pode, eu tenho que medir cada porta, cada apartamento. Daí ele ia lá, medir um por um. Ele chegava no fim, não, é tudo 16 centímetros. Então, todas elas têm a mesma espessura de porta, não varia, né? E outros variam, a parede de um lado é de uma espessura, a parede do outro é de outra espessura. Daí começaram a fazer porta, que a vista, a guarnição ali é flexível, que acompanha. Antes os marceneiros quase morriam para acertar os prumos ali. A nossa é perfeita no esquadro, o material exige. E como a mão de obra era boa, a execução era assim. Perfeito. Então, para a gente encerrar, eu quero agradecer muito a sua vinda e uma mensagem final para você que ficou interessado no Versace, que está nos ouvindo. Então, por que alguém deve comprar um apartamento no Versace Residencial, seu Luiz? É uma bela oportunidade, vai ficar muito feliz, vai ter um belo apartamento. Se a pessoa gosta de sair logo a revender, vai ter um bom preço de revenda. E se ele quiser se manter ali num local privilegiado como esse, vai ser difícil encontrar outro local como esse. Depois que eu fui para lá, eu penso, olha, eu não trocaria aquele terreno, aquele local por nenhum outro na cidade. Essa praça é privilegiada, ela é uma praça familiar, como está em frente a um hospital, não pode ter barulho. Então as pessoas, eu tive o feedback de pessoas que moram por ali, dizem, a praça é silenciosa, não tem confusão. Então, e é um lugar que as famílias podem andar. Quem tem um cachorro vai passear na praça ali. E não tem que ter medo de marginais, não tem nessa praça, pelo menos, e eu acho que vai se manter. Parece que tem uns brigadianos que moram na região ali, então também mantém. Esse pessoal não gosta de confusão, né? Perfeito. Então, vai ser uma bela oportunidade de um prédio que vai se manter ao longo do tempo. Para quem gosta de deixar para os filhos, o filho vai gostar e vai adaptar o apartamento ao estilo dele daqui a 50 anos. Perfeito. Vai se manter. De fato, o prédio tem outra coisa que nós não falamos, ele vai ser o primeiro prédio por Passo Fundo full energia elétrica. Vai ter um gerador que vai atender todos os apartamentos. Então não vai ter apagão nesse prédio. Além dos normais, que fazer gerador para elevadores e áreas de condomínio, nesse vai atender os apartamentos também. Então, se der um apagão aí, tu não vai ter um problema de um freezer lá que desligou, tudo, não. É uma coisa, é um privilégio isso num apartamento. Então, são várias coisas que somam. As janelas dos apartamentos também, dos quartos, são de vidro duplo também. Então, elas são perfeitas no som e na temperatura. Então, está um inverno lá fora, tu está quentinho ali dentro. Não desperdiça energia e mantém a temperatura do quarto, né? É muito conforto isso. A sacada tem uma janela que vai do teto ao chão e todo o vão da parede. E o peitoril é de vidro temperado duplo também. Não tem aquele peitoril que te tira a vista, né? Então, quem está na sala está enxergando para baixo sem nada te interromper a visão, né? Então, fica um lugar muito agradável, com muita luz. E o lado sul é todo fechado, não tem necessidade de abertura, é escada, elevadores. Então, a parte que você usa é a parte leste, norte e oeste aqui. Então, é todo ensolarado, não é aqueles apartamentos que tem mofo, sempre vai ser um negócio quentinho, as esquadrias todas são grandes. Perfeito. Os ar-condicionados tem em todos os lugares de lajes técnicas ali também, não fica aquele pessoal pendurando ar-condicionado na fachada, nunca vai ser depreciado por algum vizinho que quer pendurar um aparelho de ar-condicionado, até porque nem pode daí. Mas tem o local ali para ele. Do outro lado também tem áreas técnicas para botar os aparelhos. E tem umas áreas de lazer ali muito grandes, porque uma coisa que aconteceu também, mudanças de maneiras de viver, as famílias são muito pequenas hoje. Normalmente é um filho só. Eu tenho uma filha que tem uma filha só e vai ficar nisso. A Luciane, um filho só. Então o que acontece? Esse pessoal fica sozinho em casa. E daí, morando num prédio assim, que tem uma área de lazer grande, com piscina, quadra de pádel, tudo que é atividades ali, tu vai juntar com outros
do mesmo prédio. O Versace terá uma quadra de pádel. Pádel que é uma febre em Passo Fundo agora, e o Versace terá uma quadra de pádel. Ele, além de ter o pádel ali, a criançada pode botar eles para dentro, aquela grade toda fechada com tela, pode jogar futebol ali, jogar qualquer coisa, andar de bicicleta lá dentro. Então, a criançada, assim, tu tendo um ambiente assim, eles passam até os pequenininhos. Eu morei num condomínio, na época eu vim morar aqui em Passo Fundo, em 86, no condomínio Vergueiro. A filha tinha 6 anos. E ela descia lá para baixo, aprendeu a nadar em seguidinha com as outras meninas ali e voltava para casa às 10 da noite. Morta ali, bumba, caía, né? Então, dá esse convívio e não fica aquelas crianças que passam o dia vendo TV. Perfeito. No videogame ali, logo tem as amigas ali, vamos lá. E tem o que fazer lá embaixo. Tem muitas atividades, né? Para crianças, nesse novo estilo de vida que tem hoje, de famílias pequenas, esse convívio que essa área de lazer tem 1.200 metros ali de área de lazer, com tudo. É uma academia completa também. A academia fica com visão para a praça, então tu está ali na esteira e vendo a praça na tua frente. E esse IP roxo que tem aqui, não é toda hora, mas uma vez por ano ele fica roxo assim. Perfeito, não é uma maquete no 3D apenas, essa árvore existe, é colorida e bonita assim. E estava assim quando foi feita as fotos para a maquete. Então tem uma vista muito bonita ali, na posição solar excelente. Essa academia também, hoje é uma obrigação, né? Além de ter virado febre, tu tem uma academia grande, completa, seja bem arejada e que tu não é um porão lá trancado, né? Com a vista toda dessa. É um privilégio. Incentiva, né? Incentiva a fazer atividade física. Incentiva, realmente. Muitos benefícios. Muitos. Então, para você saber mais sobre o Residencial Versace, saber mais sobre a BSG, a gente aconselha aqui que você siga a BSG no Instagram, que você chame a construtora lá no WhatsApp, que ela vai te encaminhar mais informações sobre esse empreendimento. Vão te atender com muito carinho. Eu quero agradecer aqui o seu Luiz Giacomini, mais uma vez, por ter vindo conversar conosco e nos esclarecer sobre a sua biografia, sobre a construção civil aqui na nossa cidade. É uma enciclopédia, né, gente? Muita informação técnica e, com certeza, quem está nos ouvindo aprendeu muita coisa hoje. Então, reforço aqui mais uma vez, siga a BSG no Instagram, nas redes sociais e chame lá para conversar e saber mais sobre o Versace. Obrigada mais uma vez. Obrigado foi um grande prazer.